Mal chegou e quase já saiu. Esse aqui quase que superou o Jair, né? Na mesma janela chegar e sair, já pensou? Botafogo recusa a proposta de 30 milhões de euros do Fulham, né? Por Danilo. Lembrando que o Botafogo comprou Danilo por 22, eu acho. 23 milhões de euros. Seria a maior valorização da história, né? Em 2 meses, em 1 mês e meio, você traz o jogador e vende ele por, sei lá, bota aí 20 e poucos por cento mais caro do que você comprou. Mas recusada a proposta. Ainda sobre vendas, em meio a controvérsias com o Lyon, o Botafogo se aproxima de 1 bilhão de reais com venda de jogadores em 2025. Isso é a demonstração de que o Botafogo, se bem trabalhado ali, as receitas, né, entradas de dinheiro, como cota de televisão, patrocinador, bilheteria de estádio, aluguel do estádio para show, né, sócios torcedores e venda de jogador, o Botafogo consegue fazer mais de 1 bilhão de reais com uma certa frequência. Basta gerir bem esses ativos. Vender, tá claro e demonstrado que a gente consegue trazer jogadores baratos e vender muito mais caro. Basta seguir fazendo isso aí com um pouco mais de organização nos próximos anos. Isso e muito mais. Aqui agora tem ESPN, tem Band, tem no caso do Jogo Aberto, tem também Donos da Bola Rio, tem Papo de Craque e muito mais sobre esse último dia de janela do Botafogo aí no mercado de transferências. Isso e muito mais agora, mas antes curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo e além disso aqui embaixo links importantes para você seguir aí como o Instagram, o nosso canal reserva principal e tal. E agora, novidade, nossos vídeos são divididos em capítulos. Cada matéria, cada programa que a gente reagir aqui, cada notícia está dividido em capítulos. Se quiser pular algum e ir pro próximo, só você arrastar ali, tá certinho o nome de cada programa em cada trecho do vídeo. Aqui embaixo no cursor ou na legenda tem a minutagem certinha de cada momento do vídeo, tá? Bora pro vídeo e depois a gente volta. Já o Vinícius Nicoletti volta então para contar pra gente sobre o Atlético e a reunião que acontece neste momento com o Jorge Sampaoli. Agora eu chamo a Roberta Barroso, que está então no Rio de Janeiro e conta como o Botafogo se movimenta também nesse último dia de transferências. Roberta. Tudo bem, Bruno? Bom dia para você, Jailson Mari, fã de esporte. Pois é, até 11h59 da noite o Botafogo pode trazer alguma novidade, que a gente pode contar para o torcedor que provavelmente o Botafogo hoje não deve contratar ninguém. Ontem o lateral esquerdo cuiabano foi anunciado pelo Nottingham Forest e aí eu fui atrás dessa apuração para ver se chegaria algum lateral. O que me foi passado é que não há uma carência absoluta nessa posição, mas claro, o Botafogo olhando possibilidades. Então a gente fica na expectativa aí dessa reta final da janela. Agora, as movimentações do Botafogo começaram já naquela janela de transferências extra que a FIFA fez durante o período do Mundial. Ali naquele momento o Botafogo contratou 5 reforços. O goleiro Christian Locke, inclusive, veio para trabalhar no Sub-20 também na equipe profissional. O zagueiro Caio Pantaleão, que hoje, inclusive, é titular da equipe. O Montoro também veio naquele período, outro titular. O Barreira também foi contratado. O Barreira foi contratado agora na segunda janela, mas o Correia foi contratado na janela extra e o Arthur Cabral, que também é outro titular da equipe de David. E aí veio essa segunda janela de transferências, mais 5 reforços que o Botafogo contratou. Vou passar também essa listinha. O volante Danilo, contratação mais cara da história do clube, chegou por 22 milhões de euros, cerca de 142 milhões de reais. Outros atletas que chegaram, aí sim, o meia Barreira, que veio do Júnior Barranquilha, o goleiro Neto, que chegou para repor aí essa saída do John, que foi anunciado também essa semana pelo Nottingham Forest. Antes o Neto chegaria porque o John estava em negociação com o West Ham, que não deu certo, mas agora com essa saída o Neto assume essa titularidade no Botafogo. O atacante Cris Ramos, que veio do Cádiz, e também o zagueiro Gabriel Bahia, ou seja, praticamente uma reformulação dentro da temporada, desse meio de temporada, até porque outros jogadores saíram. A gente citou agora o John, cuiabano, o Gregory também deixou o Botafogo. Ali logo depois do Mundial, Igor Jesus saiu, o Jair também saiu. E depois da goleada contra o Bragantino, o David foi perguntado sobre chegadas e saídas e ele deu até uma resposta bem curiosa, até em tom descontraído, mas com aquele fundo de verdade. Ele chega agora nesse Sport Center. Vamos ver o que acontece. Temos 2 jogadores liberados para negociar.
como sempre, todo treinador fica contente com reforços no elenco. Vamos ver o que acontece. Seguramente fico contente com o elenco que tenho hoje. Espero que vai ser o mesmo elenco na sexta. Mas no mundo do futebol tudo pode acontecer, nas janelas de mercado tudo pode acontecer. Vamos estar preparados para tudo. É isso, tudo pode acontecer, então nessa reta final, esse último dia de janela, a gente fica de olho também em tudo para ver se teremos alguma novidade. O Botafogo se reapresenta na quinta-feira, ganhou ali 4 dias de folga depois do jogo contra o Bragantino, e o primeiro compromisso depois desse período de data FIFA é o clássico contra o Vasco, partida de volta pela Copa do Brasil. Bruno, eu volto com você. Boa, obrigado, viu, Roberta? Esse evento todo aí é cenográfico ou tá assim mesmo, hein, Roberta? Olha, é de verdade, Bruno. Até pensei em colocar um sol cenográfico, mas tá difícil hoje aqui. Não sei não. Tô desconfiado porque lá atrás o pessoal tá passando tudo de camiseta, de shorts. Acho que você armou aí uma cena para ser valorizada também. Então valorizamos o trabalho da Roberta. Tem gente também no Botafogo que acha que chute é só de fora da área. E aí dá. Porque o goleiro do Bragantino também estava aceitando que fosse chutado ali, né? Tem que arriscar mesmo, que aí é problema do goleiro. Bom dia, Alfredo. Bom dia. O Botafogo venceu o Bragantino. Foi um jogo muito bom do Botafogo, tá? Com o gol do Danilo. Danilo, para mim, poderia estar na seleção brasileira, tá? É mesmo? Ele sempre foi um jogador com muita qualidade, essa chegada, esse chute de fora da área. Ele abriu o placar pro Botafogo. O Bragantino fez o seu gol com o John. Lembrando que agora o John não é mais goleiro do Botafogo. Ontem era o Neto, mas o John do Bragantino conseguiu o empate nessa bobeira da defesa do Botafogo, cobrança de lateral, né? Mas enfim, o Botafogo cresceu na partida, não deixou o Bragantino se sentir bem. O Bragantino, que é uma equipe que tem alguma irregularidade, né? Às vezes joga boas partidas, às vezes não vai tão bem. E o Newton acertou mais um de fora da área. Outra jogada do Danilo, tá? O Jefinho pelo lado esquerdo, tabelou com o Danilo, e o Newton fez esse gol. O Botafogo teve o controle das ações, teve o controle do jogo, foi criando as principais chances, tá? E o Savarino meteu mais um de fora da área ali, ó. Jogada de novo pelo lado esquerdo, ela vai passar para o meio e o Savarino vai fazer o terceiro do Botafogo. Isso ainda no primeiro tempo, dando bastante tranquilidade para o jogo se desenvolver. Essa aí o Cleiton conseguiu pegar, goleiro do Bragantino, mas não foi uma grande partida do goleiro do Bragantino, nem um frango, mas assim, tudo bola que dava para pegar. O Neto, quando foi exigido, fez suas defesas também. E para completar, o Montoro, que já é o xodó da torcida do Botafogo, recebeu essa bola dentro da área. Argentino muito jovem, né? Tá chegando aí com 19 anos já com destaque, crescendo aí no futebol brasileiro. Por pouco, o Arthur não faz o quinto também. E um Botafogo que teve um jogo bastante tranquilo, ainda botou a bola na trave na sequência o Montoro. Um jogo tranquilo, uma boa vitória para se posicionar bem na classificação, para ter tranquilidade para parada da data FIFA, tá, gente? Agora o campeonato para, os times aproveitam para treinar, alguns jogadores saem para defender suas seleções, mas dá para preparar o time para a volta. No caso do Botafogo, essa volta tem Copa do Brasil e continuidade do Campeonato Brasileiro. Dá para fazer um bom papel nas duas competições, um time que tem elementos para isso, mas que está se conhecendo agora, está trabalhando com um técnico novo, enfim, pode ter alguma irregularidade, mas o tempo de parada é muito bom para o desenvolvimento do Botafogo. Tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar também, porque na Copa do Mundo de clubes, todo mundo que ia treinar, a maioria deu folga, né? Primeiro teve um período de férias, depois teve um período de treino, só que o treino não garante que você vai... Tem 20 times, alguém vai voltar bem e outros vão voltar mal, né? O Fluminense... Quem mais perdeu jogadores foi o Botafogo, quase um time inteiro, 10 ao todo. Entre eles, nomes importantes, como Igor Jesus, Gregory, John e Cuiabano. Até por isso, o fim da janela está sendo comemorado por David Ancelotti. Seguramente fico contente com o elenco que tenho hoje. Espero que vai ser o mesmo elenco na sexta.
Mas no mundo do futebol tudo pode acontecer, nas janelas de mercado tudo pode acontecer e vamos estar preparados para tudo. Foram 5 contratações e 2 delas já viraram titulares, o goleiro Neto e o volante Danilo. Nas últimas horas, o clube teve recusada 2 propostas. Uma pelo atacante Jota Silva, do Nottingham Forest, na Inglaterra, e outra pelo Al Ain, dos Emirados Árabes, que não quis negociar o lateral esquerdo Eric. A janelinha do Mundial, que o Botafogo também trouxe alguém. Pegou o Arthur Cabral, pegou Vamos botar o Correia. Botafogo na tela aí. Botafogo na tela. Tá contando o Arthur Cabral aqui não, né? Porque ele veio na outra janela. Não tá aqui. Mas aí a gente pode incluir aqui por Veio cima. nessa de 10. Dori, já prepara a conta aí pra mim, por favor, tá? Ó, esses são os jogadores. Dorileu, 64. de quem chegou aqui, quem tá rendendo muito no Botafogo que você acha que vai funcionar? Acho que tá rendendo melhor até agora é o Danilo, né? Até o que tem jogado por mais tempo. E o Neto agora é indispensável. Então, o Neto agora com a saída do John vai se tornar titular, já se tornou titular. Acho que são os dois que chegaram para repor Gregory e John, respectivamente, e foram reposições à altura. Acho que foram as 2 melhores contratações. Os outros... Mas aqui, Botafogo perdeu. Não vou nem falar Juan Cruz, Patrick de Paula, Danilo Esse é o Barbosa. problema. Hã? Esse é o problema do Botafogo. Aqui, ó, Gregory, Jair, Igor Jesus, Cuiabano, John. E posso botar o Danilo Barbosa nesse bolo também, que foi fundamental ano passado. Tem um gap. Eu acho que o Botafogo até consegue repor as saídas com jogadores mais ou menos do mesmo nível. Perdeu o Gregory, trouxe o Danilo. Perdeu o John, trouxe o Neto. Perdeu o Jair, já tinha contratado o Caio Pantaleão. Perdeu o Igor Jesus, já tinha também contratado o Arthur Cabral. Só que o futebol não é mágica, né? Você contrata o jogador, bota pra jogar e o time encaixa e começa a dar certo. Eu acho que... O texto achou que ia ser. Pois é, eu acho Dori, que... quem mais que veio antes na janela? Joaquim Foram Correia. 3, Arthur Cabral, Joaquim Correia e o Montoro. Isso. Foram os que vieram antes do Mundial. Que são fundamentais hoje. Não, Sim. jogadores importantes. E aí você pega Danilo, Neto, Montoro, todo mundo tentando, Arthur Cabral, todo mundo tendo que encaixar no time no meio da temporada. São bons jogadores, mas Então, deixa eu falar uma coisa demora pra ter você. encaixe, né? Vem cá, Clebão. Você que tá sempre cobrindo o Botafogo. Você falou que o problema foi encaixar os jogadores aonde? No time. No meio da temporada, Fala pro John Textor que negócio de começar a abrir uma furada. Acho que agora ele aprendeu, né? Negócio de começar. Você que tá sempre cobrindo o Botafogo. Negócio de começar em abril é maluquice. Eu acho que esse ano ele aprendeu, né? E aprendeu da pior forma. E outra coisa é que o Botafogo tem muito talento, porque não tá encaixado. A gente viu contra o Vasco. Sim, não tá. Faz bons jogos, mas faz jogos muito ruins Hoje também. o melhor marceneiro do Brasil, o Alanzinho, tava lecado, botafoguense, veio falar, pô, GV, aquele jogo contra o Vasco eu fiquei com vergonha. Eu falei, cara, o torcedor botafoguense ficou um pouco constrangido, porque eu sabia que ia ser difícil em São Januário, mas o Botafogo tem mais lastro que o Vasco. O Vasco foi melhor que o Botafogo, poderia Sim, ter saído foi. com uma vitória. Então assim, tem que avisar pro João Textor, Fernandão, que não tem negócio de abril pro ano que vem. Claro que não. E olha o tanto de gente boa que perdeu. Gastou quanto, Vini, pra trazer? 164 mais 21. Não, Sim. quase 300 é impossível. 142 mais 22 é 166. Mais 21 é 187. 187 ele gastou pra trazer. Fora Montoro, Joaquim E e Arthur Cabral. Cabral. Roquinho e Cabral, que também não foram baratinhos, né? Não, Arthur Cabral, acho que... Mas faturou um bocado, ó. 38, mas... Vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. E conta de milhão de... Essa calculadora aqui vai estranhar negócio de milhão, Fernandão. Vamos Não, e lá. nessa brincadeira aí, o Danilo 38. foi o mais caro, né? Tanto de Mais venda 76. quanto de compra. Foi o Mais Igor Jesus chegou perto, 127. mas... E o futebol tem umas coisas engraçadas, né? Mais 38. O mercado fala muito sobre si, porque não pode, dado todo respeito ao Danilo, mas o Danilo, pela função que cumpre, ser mais caro do que o Igor Jesus, que é um cara que decide mais os jogos. Mas Mas é é uma mais correção. Deixa eu fazer uma correção. Fala, Não é 4 milhões, tá, gente? Foi quanto, Vini? 66. O John foi 66 milhões de reais, o 4 resolveu entrar aqui. Eu já ia falar que o Botafogo gastou mais do que, tipo, está no vermelho. Mas, com essa do John aqui, sem contar Arthur Cabral, tá Joaquim Correia e equiparado Montoro. ali o que gastou e o que vendeu. Beleza. Não, o Montoro acho que custou 8 milhões ou 9 milhões de dólares. Que é moleque, é bom jogador. Vamos falar mais do Fogão, Marcão, com o Brandão. Tudo on.
Vegeta, hoje eu vou repercutir um levantamento que inclusive foi feito pelas nossas colegas do Portal GE, a Carol Galvão e a Jéssica Maldonado, de jogadores que participaram da campanha do título da Libertadores do ano passado e que já deixaram o clube. No total, 47 jogadores participaram dessa campanha e esse número conta o atleta que foi relacionado em pelo menos uma partida dessa campanha. Desses 47 jogadores, 34 deixaram o clube, sendo destes 26 negociação em definitivo, 7 por empréstimo e o lateral direito Rafael, que se aposentou. Apenas 13 jogadores permanecem no atual elenco. Lembrando que no último dia 30 se completaram 9 meses da conquista do título mais importante da história do clube. Hoje, o último dia da janela de transferências internacional, ao que tudo indica, ninguém mais vai deixar o clube. Os últimos a saírem foram John e o Cuiabano. Agora, pode ser que um ou outro atleta seja contratado. Por exemplo, o Botafogo tentou a contratação do lateral esquerdo Eric. Está no Al Ain dos Emirados Árabes. O Eric se formou no Internacional, está desde 2020 atuando pelo Al Ain, inclusive ele concluiu o processo de naturalização. O Botafogo tentou o empréstimo, mas a equipe árabe recusou a proposta. Ele chegaria para suprir a saída do Cuiabano. Sendo assim, o Botafogo deve mesmo permanecer com Alex Telles e Marçal para o restante da temporada. Valeu, Torelli. Valeu, eu acho que muitas vezes os empresários e os jogadores, na verdade, essa segunda parte é a parte mais interessada, eles não percebem que não é só a grana, né? Não é só ali o momento. Tem a questão do pós. E quanto mais ele fica num clube, o atleta, mais ele conquista uma idolatria e, posteriormente, pasmem os senhores, ele ganha um dinheirinho. Ele faz evento, ele é chamado, ele é lembrado, ele tem o carinho dos torcedores na rua. É claro que todo mundo que participou da conquista de 2024 tá eternizado na história do clube, mas tem como queimar um pouquinho esse filme também, tá? Não se baseia só nisso, não. Acho que o John queimou. Tem como. Então, o John pode ser um exemplo. Quem mais tá desde a época? Savarino. 13 jogadores só que permanecem. Os principais a gente pode citar o Vitinho, o Alex Telles, o Barbosa, o Bastos, temporada quase toda lesionado, mas segue no elenco. Marlon Freitas, que foi o capitão do ano passado, Savarino, e aí alguns jogadores ali que no ano passado realizavam um papel de composição de elenco, né? Casos do Matheus Martins, Jefinho, Newton. Assim, me assusta um pouco, tá? Em 2023, naquela campanha que o Botafogo perdeu um brasileiro de maneira inacreditável, era um elenco. Aí de 23 para 24, uma reformulação muito grande. A gente até entendeu o porquê, né? Depois daquela derrota absurda. Mas aí do ano passado pra cá, tem horas que eu me assusto. Eu olho pra escalação do Botafogo. Eu não vejo mais quase ninguém no ano passado. Isso me dá um certo susto. Mas tem uma explicação, né? Primeiro, essa situação que o Texas se envolveu com o Lyon, de crise financeira na rede dele. Ele meio que tá vendendo o jogador a toque de caixa para tentar se recuperar de alguma forma, até para tentar tocar o dia a dia do Botafogo. Já seria uma política do Botafogo antes de toda essa crise que estourou do Texas com o Lyon, Eagle, Ares, etc. Não acho saudável, porque trocar tantos jogadores, né? Vender é natural, gente. O cara veio, ganhou, conquistou e quer ir pra Europa, quer ganhar mais dinheiro. Uns, de repente, nem queriam sair, mas o Textor queria vender. Acontece. Agora, mudou muito, cara. Mudou muito. O time é completamente diferente. Isso não tem como fazer bem. Aí sabem quem cai a cobrança? É um treinador que tem 12 jogos no cargo e se não apresenta um futebol mágico, a torcida pega no pé dele. Mas o torcedor muitas vezes não leva isso em conta, né? Essa troca de jogadores não é saudável. Não só de jogador, de treinador também. Também é o terceiro do ano. Do ano. Em 2023, o principal culpado, na minha opinião, pela derrocada, foi a culpa é a saída do Castro, né? Ali dá até pra dizer que o Botafogo não teve culpa, né? Já que o cara quis ir embora. Agora, esse ano, foram escolhas do próprio Botafogo que o levaram a 3 técnicos dentro de um mesmo ano. Participe aí, manda a opinião, botafoguense. Que nem o Fala Sério pelo nosso chat do YouTube. Boa tarde, o Botafogo vai brilhar esse ano ainda. Eu acho que o Botafogo tem que se preparar. É claro que tem que ter esperança, o torcedor, mas eu acho que a expectativa tem que ser muito mais sobre o próximo ano, a manutenção e chegar no próximo ano bem, finalmente começar uma temporada bem e colher os frutos. Talvez tudo que tenha acontecido aí recentemente faça o Textor focar mais, realmente. Tem sensacionalismo, não precisa disso. Estamos na real já, Broadway. My brother, Eagle Man, acha que se parece, você não acha que se parece um pouco essa temporada do Botafogo com a do Flamengo ano passado? Felipe Luiz assume já numa reta final de ano, já não tinha mais Libertadores. Aí ele tem uma campanha de brasileiro pra levar o time ali e uma Copa do Brasil. Ele salvou o ano com a Copa do Brasil, né? E no brasileiro, aquela campanha de segurança que a gente já imaginava. Pro Botafogo, não deixa de ser um exemplo parecido. Eu sei que o torcedor não gosta dessa comparação com o rival, mas o Botafogo tem que fazer o quê no brasileiro? Uma campanha de segurança, dificilmente vai ser campeão.
E na Copa do Brasil tem aí uma chance de título, né? Ninguém garante que vai levar a taça. Mas pode ser a forma de preparar o terreno para ano que vem, com o mesmo treinador, com um pouco mais de estabilidade no elenco, você voltar a ter uma temporada mais produtiva. E não gosta, não percebeu ainda que um puxa o outro, né? Um ir bem obriga o outro a correr atrás. Nenhuma dúvida disso. Quem não gosta não percebeu que os 4 do Rio fortes, o futebol do Rio de Janeiro ganha e o seu time fica melhor. Talvez não tenha vivido épocas boas, né, do futebol do Rio de Janeiro forte, como está novamente. E o Vasco aí, a gente falou dos reforços, pode melhorar também, tem essa condição, tem hoje uma credibilidade maior no mercado, tem muita dificuldade, mas é uma marca muito forte e, por exemplo, um ídolo, que nem o Coutinho, há pouco o Verratti também era muito ídolo, tá? Agora que estão pegando muito no pé. Botafoguense, manda aí mensagem, se tiver o WhatsApp, vamos rodar? Estamos chegando ao fim, mas dá tempo. 21 99557 1013. Ô Vegeta, aqui é o Chicão Botafoguense do Riachuelo. Pô, o Texas fez a promoção do fogão lá, vendeu todo mundo, vende os laterais, vendeu, pô, desarmou, desmanchou o time todinho, campeão da Libertadores. Pô, não se preocupe em contratar um lateral esquerdo, não? Não tem plano B pra isso, não? Tinha que ter um plano B, né, cara? O que vocês acham disso? Forte abraço aí, bom mesmo é Café Capital. Eu acho que bom mesmo é Café Capital, com certeza, e eu acho que o Botafogo nunca tem se planejado dessa forma. Isso é muito ruim para qualquer planejamento. Esperar o cara sair, esperar ter a proposta, não ter já alguém ali sendo trabalhado, não ter uma visão de 2 jogadores por setor. Concorda, Farias? Concordo. E agora o tempo acabou. Bom, aqui está um levantamento de quantos jogadores foram vendidos esse ano e o valor da venda de cada um aí, né? Cara, tem a venda em reais, e venda em dólares, e venda em euros, os valores aqui. É muita grana, cara. Olha só, o Carlos Alberto, vale lembrar também que alguns puxaram muito menos do que está aparecendo aqui o valor da venda. Por exemplo, o Carlos Alberto custou merrequinha, 1 milhão, 2, eu acho. Saiu por 15 milhões pro Sport. O Tiquinho Soares saiu por 19 milhões pro Santos. Foi parte da venda da compra do Jair, né? O Júnior Santos saiu por 48 milhões pro Galo, que ele custou para nós aí, não sei, menos, bota aí uns 6 milhões, por aí, né? Luiz Henrique saiu por 216 milhões, ele nos custou 100. O Hugo saiu por 6 milhões, é da base, não custou nada. O Gregory saiu por 39 milhões, quase 40, ele nos custou aí uns, sei lá, 8 milhões, 6 milhões. O Jair, 115 milhões, ele nos custou uns 70 e pouco. O Igor Jesus custou 0, saiu por 236 milhões, né? O Thiago Almada saiu por 171 milhões, ele nos custou um pouco mais de 100. Lembrando que Luiz Henrique, Igor Jesus, Almada, né, John, esses jogadores, o Botafogo ainda manteve parcela dos valores dele. Uma futura revenda, a gente ainda ganha de novo, né? O John, 51 milhões, ele nos custou acho que 8 milhões também, 10 milhões. E o Cuiabano, que nos custou acho que uns 6 milhões de reais, saiu por 38 milhões de reais, né? O lucro absurdamente alto, né? Absurdamente alto. Lembrando que aqui, por exemplo, a gente não tem, por exemplo, não temos aí valores que a gente recebeu, como por exemplo o Lucas Perry, que foi vendido pelo Lyon para, agora não me lembro qual é o time na Inglaterra que ele foi vendido. O Lucas Perry custou aí um valor e a gente tinha, se não me engano, 30% do valor de mercado dele, do passe dele ainda guardado para uma futura revenda. Então esse valor não está entrando aqui. O Botafogo, se somar esses caras aí que foram vendidos já há um tempo, a gente conseguiu ganhar uma parcelinha numa revenda, passou de bilhão, com certeza. Isso mostra como o Botafogo é sim uma empresa, um clube de futebol muito atrativo para investidores. Por isso que tem gente aí da Ferrari querendo comprar o Botafogo, dono da Juventus, do Milan, né? Investidor aí dos 4 cantos do mundo aí, investidor brasileiro, o 7º homem mais rico do Brasil quer comprar o Botafogo, né? Porque o Botafogo, bem gerido, ele gera aí bilhões de faturamento por ano. Então, é uma demonstração de que dinheiro, se for bem gerido,
não vai faltar no Botafogo. E o Danilo, cara, que o Botafogo recusou a proposta de 30 milhões de euros, né, por Danilo, que chegou aí há pouquíssimo tempo no Botafogo por 22 milhões de euros. Seriam 8 milhões de euros de valorização. Muito mais que, vamos botar aí, 22 milhões, metade é 11, pô, seria aproximadamente 40% de valorização do nosso digníssimo Danilo em coisa de 2 meses, 1 mês e meio. Seria a venda, o lucro mais fácil da história do Botafogo. Mais que o Jair até. O Jair não teve lucro, né? Foi uma questão mais de uma barganha ali com o Marinakis, né? Não teve um lucro. Mas foi uma venda muito rápida, né? Chegou e saiu aqui em 3 meses. O Danilo seria a valorização mais rápida da história. Chegou por um valor, saiu por quase 40% a mais, né? Mas o Botafogo não vendeu, até porque não teria tempo de reposição, né? Então, manteve o jogador aí, que fatalmente vai se valorizar. Se ele rapidinho tá custando 30 milhões de euros já, isso prova que o Botafogo pagou barato por ele, né? Porque se a gente pagou 22 e um mês depois tem time querendo pagar 30 por ele, é porque o valor dele não era 22. Nós pagamos abaixo do valor de mercado. Isso dá uma demonstração de que a relação Textor-Marinakis tem suas idas e vindas aí de favorecimento. Cada hora um sai favorecido aí nos negócios dele. Pelo visto, a gente não achava, mas pagamos barato pelo Danilo. É um jogador que, cara, não tem nenhuma dúvida de que, seguindo a evolução dele, né, a melhoria de futebol apresentado em campo do Danilo, ano que vem, se pá, ele vai ser vendido de novo e por um valor muito mais alto que esse. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.